Em 1939, durante suas aulas sobre os fundamentos da matemática na Universidade de Cambridge, o filósofo Ludwig Wittgenstein, cujas reflexões deste período, 1937 a 1944, seriam em grande parte compiladas postumamente em suas observações sobre os fundamentos da matemática, RFM, uma obra com foco específico na filosofia da matemática, embora desenvolvida em paralelo com as ideias mais amplas sobre linguagem das investigações filosóficas, publicadas em 1953, protagonizou um embate intelectual com Alan Turing. Turing, já um lógico e matemático de destaque após seu seminal artigo de 1936 sobre números computáveis, que introduziu a máquina de Turing, trazia uma perspectiva informada pela lógica formal e pela teoria da computação. O objeto central da discussão foi o paradoxo do mentiroso e suas potenciais implicações para a consistência e aplicação da matemática. Wittgenstein, através de sua análise linguística, buscava dissolver o que considerava confusões conceituais, argumentando que o significado emerge do uso dentro de diferentes jogos de linguagem. Turing, por sua vez, preocupado com a integridade de sistemas formais e a fundamentação de processos mecânicos, temia que contradições pudessem comprometer a confiabilidade da matemática. O princípio da explosão, em lógica clássica, dita que se um sistema permite uma contradição, A e não A, então qualquer proposição, B, pode ser derivada como verdadeira, tornando o sistema formal inutilizável para inferências seguras. O diálogo a seguir é uma recriação filosófica especulativa, baseada em registros fragmentários dessas aulas e nas obras publicadas de ambos. Fontes biográficas sugerem que as interações reais podem ter sido, por vezes, mais tensas. Wittgenstein, em RFM, discute longamente o teorema de Gödel. Ele não questiona a correção da prova em si, mas seu significado filosófico. Para ele, uma proposição como a de Gödel, esta proposição é improvável neste sistema, que afirma sua própria improbabilidade, se provada dentro do sistema, levaria a uma contradição. Wittgenstein pergunta: isso prejudica alguma coisa aqui? Ele sugere que tal contradição não é um germe que adoece todo o sistema, mas um ponto onde o jogo de linguagem da prova formal atinge um limite. O paradoxo do mentiroso, resumido pela frase "esta sentença é falsa", gera uma contradição autorreferencial clássica. Wittgenstein via a matemática como uma coleção de Sprachspiele. Para ele, o significado de uma expressão é seu uso. Paradoxos como o do mentiroso eram, em suas palavras das aulas de 1939, apenas um jogo de linguagem inútil. E por que alguém deveria se entusiasmar? Ele reitera: meu objetivo é mudar a atitude em relação à contradição e à prova de consistência. Turing, cujo trabalho de 1936 se baseava na ideia de máquinas automáticas operando de forma determinada, via a contradição com alarme. Nas aulas, ele expressou: o quebra-cabeça é que geralmente se usa uma contradição como critério para ter feito algo errado, mas neste caso, não se consegue encontrar nada feito errado. Sua preocupação era com a integridade e confiabilidade de qualquer sistema formal ou processo mecânico. Assim, a discussão tornou-se um confronto emblemático entre a visão da matemática como prática social, Wittgenstein, e a de sistemas formais como mecanismos autônomos. Para Turing, o princípio da explosão era uma ameaça real. Ele afirmou: o dano real não ocorrerá a menos que haja uma aplicação, caso em que uma ponte pode cair ou algo do tipo. Para uma máquina automática, cujo comportamento é completamente determinado pela configuração, uma contradição minaria essa determinação. Wittgenstein contrapunha que o seguir uma regra é uma prática. Se uma contradição levasse a 2 vezes 2 igual 369, ele diria: bem, não chamaríamos isso de multiplicação, isso é tudo. Se uma contradição fosse realmente encontrada na aritmética, isso apenas provaria que uma aritmética com tal contradição poderia prestar bons serviços. Turing, sua inquietação com o paradoxo do mentiroso, mas, como venho dizendo, isso é apenas um Sprachspiel
que para fins práticos como construir pontes parece inútil, isso prejudica alguma coisa aqui? É um jogo de linguagem que gira em falso, uma brincadeira gramatical. Minha tarefa aqui não é interferir com seus cálculos, mas talvez expelir o gás velho que torna esses quebra-cabeças tão temíveis. Se uma contradição surge, como no mentiroso, isso mostra que o jogo de linguagem com verdadeiro e falso aplicados a sentenças autorreferentes chegou a um ponto onde as regras usuais não nos servem e podemos decidir não tirar conclusões dela. Minha preocupação, professor, enraizada na minha tentativa de definir números computáveis através de máquinas automáticas, com suas fitas, quadrados e um número finito de configurações, é que se permitirmos proposições não contraditórias nos fundamentos da matemática que governam tais máquinas, então, pelo princípio da explosão, o comportamento determinado da máquina se perde. Qualquer coisa pode ser derivada. O dano real não ocorrerá a menos que haja uma aplicação. Nesse caso, uma ponte ou qualquer sistema baseado em um processo mecânico falho poderia ruir. Minhas máquinas dependem de operações finitas e de um comportamento que não seja autocontraditório. Contradições as tornariam inúteis para um cálculo efetivo. Mas você parece pensar que uma contradição é uma espécie de germe que adoece todo o sistema. Se, como no exemplo do mentiroso, chegássemos a uma contradição e daí a 2 vezes 2 é 369, nós simplesmente não chamaríamos isso de multiplicação. Isso é tudo. O jogo da multiplicação tem suas regras, e essa não seria uma delas. Você assimila jogos de linguagem que têm funções muito diferentes. O seguir uma regra é uma prática social, não uma adesão a fundamentos transcendentais. Meu objetivo, como anotei, é mudar a atitude em relação à contradição e à prova de consistência. Mas se a base formal for corrompida, qualquer processo mecânico, como os que minhas máquinas automáticas poderiam executar, torna-se indefinido. Minha definição de computável depende da máquina seguir um conjunto finito de operações que não levem a resultados contraditórios. Minha preocupação com o Entscheidungs Problem me mostrou os limites da decidibilidade mecânica. Uma contradição interna no próprio sistema de prova tornaria a busca por um processo geral para determinar se uma dada fórmula U é provável, ainda mais fundamentalmente problemática. Você está tratando um quebra-cabeça linguístico como se fosse uma falha na própria natureza da matemática. Os matemáticos práticos são, na prática, cuidadosos. Eles operam dentro de jogos de linguagem que já evitam essas construções. Mesmo seus resultados sobre a incompletude, Turing, eu os vejo mais como sintomas de como a linguagem matemática pode gerar autorreferências enganosas do que como revelações metafísicas. A solução está em analisar o uso, não em buscar provas de consistência transcendentais. No entanto, para sistemas que devem operar automaticamente, a não contradição interna é primordial. Minha alegação é que as operações que defini para minhas máquinas incluem todas aquelas que são usadas na computação de um número. Se essas operações, que são a base de qualquer processo mecânico, podem levar à contradição, então a própria ideia de um cálculo efetivo e determinado é posta em xeque. Mas o dever em matemática, Turing, não é imposto por uma realidade externa, mas pelas regras do jogo que decidimos jogar. A matemática é uma mistura heterogênea de técnicas de cálculo, e cada uma tem sua própria utilidade e seus próprios critérios de correção. Por que uma peculiaridade em um jogo de lógica formal deveria necessariamente paralisar todos os outros? O debate de 1939 entre Wittgenstein e Turing reflete um divisor de águas no pensamento sobre matemática e lógica. De um lado, Wittgenstein, com sua ênfase na matemática como uma prática humana contextualizada através de múltiplos Sprachspiele,
questionava a noção de que paradoxos lógicos abstratos pudessem inerentemente ameaçar a matemática em uso. Suas obras do período, como as observações sobre os fundamentos da matemática, solidificariam essa visão. De outro lado, Turing, já envolvido com a ideia de sistemas formais como mecanismos autônomos e a necessidade de não contradição para a computação mecânica, um conceito que ele próprio formalizara rigorosamente em 1936, via as contradições como falhas sistêmicas com potencial para consequências práticas graves. Sua preocupação com a integridade lógica tornou-se um pilar para o desenvolvimento de algoritmos modernos e a verificação formal de software. As divergências entre eles anteciparam questões na filosofia da computação e na ética da inteligência artificial. A perspectiva de Wittgenstein sobre a interpretação contextual de regras ressoa nos debates atuais sobre como sistemas autônomos devem aplicar princípios éticos, enquanto a insistência de Turing na integridade lógica dos processos é a base dos métodos que garantem a robustez desses mesmos sistemas. Se gostou deste conteúdo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum debate.